Hello everyone! Here we go again. Olha nós aqui de novo. Quero dar as boas-vindas para você no nosso canal mais uma vez. E hoje nós vamos ter um vídeo, uma aula sobre o verbo to be. Verbo to be de uma maneira descomplicada. Vem comigo nesse vídeo que vem aí. This is for that little child. Pois bem, meus queridos, vamos hoje falar do verbo to be. Eu quero deixar com vocês aí esse texto da Bíblia Sagrada que diz o seguinte, o tema aí é I am that I am. Deus disse essa frase para Moisés, eu sou o que sou. E o texto é esse, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am had sent me unto you. Exodus chapter 3, verse 14. Esse é o nosso texto do dia e a frase é essa. I am that I am. Ou seja, Deus falando com Moisés, eu sou o que sou. Vamos de novo? I am that I am. I am that I am. Eu sou o que sou. Vamos então para a nossa aula de hoje sobre verbo to be. Antes de mais nada, nós precisamos ter em mente que o verbo to be, ele é aquele verbo que tem dois sentidos. Sidney, mas isso complica a nossa vida. Por que ter dois sentidos? Por que não significa uma coisa só? Meus queridos, o inglês tem verbos que servem para um sem número de coisas. Por exemplo, o verbo to get é um verbo que ele é um coringa no inglês. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o verbo to be. Então eu quero mostrar para vocês como funciona de uma forma bem simples e descomplicada o verbo to be. Então vamos aí, antes de mais nada, ver alguns exemplos que estão aí na nossa tela. Exemplos do verbo to be. Como eu falei, ele tem dois sentidos. Pode significar ser ou estar. Vamos ver como é que eu identifico isso numa frase. Veja comigo. Olha só. Nós temos aí o I am Brazilian. Nessa frase, I am Brazilian. Eu sou brasileiro. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Então, meus queridos, nessa frase, o verbo to be, ele significa ser. Eu sou. I am Brazilian. I am Brazilian. Eu mudei a cor aqui para nos ajudar a identificar melhor. I am Brazilian. Ou seja, eu sou brasileiro. O exemplo seguinte é a terceira pessoa do singular, ele. He is funny. He is funny. Ou seja, ele é engraçado. Também nesse exemplo, o verbo to be significa ser, porque não ficaria bem se eu falasse ele está engraçado. Até faria sentido, mas não tanto quanto eu dizer ele é engraçado. Então aqui o verbo to be, na sua forma da terceira pessoa do singular, significa ele é engraçado. Nesse terceiro exemplo, ainda na terceira pessoa do singular, she, que é ela. E agora aqui nós temos o verbo to be, podendo adquirir dois sentidos. She is married. She is married. Ela é casada. Ou eu poderia dizer, em português, ela está casada. Então aqui o is, que é a conjugação do verbo to be na terceira pessoa, ele vai ter tanto o significado de ser ou estar. She is married. She is married. Ela é casada ou ela está casada. Esses três exemplos é simplesmente para você identificar e entender que o verbo to be, ele tanto vai ocupar a função de ser ou estar. Qualquer um desses dois cabe aí ser ou estar. Então, não se esqueça disso, o verbo to be pode ter essas duas funções, ser ou estar. Vamos seguir então aqui com a nossa aula. Não se esqueça, o verbo to be, ele tanto significa ser ou estar. Siga comigo, vamos lá. Agora nós temos aqui algo já não mais complicado, mas você pode perceber que agora eu quero apresentar para você na frase qual é a estrutura dessa frase. A estrutura
da frase, utilizando não somente o verbo to be. Claro que hoje nós estamos falando do verbo to be, mas essa estrutura, ela serve de uma maneira geral. É uma estrutura bem simples, é claro que nós não estamos aqui fazendo a análise sintática, é apenas apresentando uma estrutura simples de como você pode estar construindo aí as suas frases em inglês. Sempre nós vamos ter a estrutura com pronome, verbo e o complemento. Lembrando para vocês que nós estamos falando de uma frase no presente simples. Então, a estrutura do presente simples vai ser basicamente essa. Pronome, aí esse pronome, eu, tu, nós, vós, nem nós estamos falando em inglês, é claro. Então, é I, you, he, she, it, we, you e they. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os pronomes. No nosso caso, na estrutura aparece o verbo. No nosso caso, o verbo to be. Nós vamos ver como é o comportamento do verbo to be numa frase. E, por fim, o complemento. Para que a frase possa fazer sentido, é muito importante. É claro que tem alguns verbos que não precisam de complemento, até mesmo no português. Mas, no nosso caso, para que nós possamos montar a estrutura da frase, é importante nós lembrarmos que a estrutura da frase, presente simples, é pronome, verbo e complemento. Lembrando também que nós estamos falando de presente simples na afirmativa. Nas próximas aulas você vai entender por que eu estou reforçando isso aqui. Presente simples, afirmativa. Então essa é a estrutura, pronome, verbo e complemento. Veja só os exemplos, eu até coloquei nas coisas aí para que você possa entender. Pronome, eu, I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Pronome, verbo, complemento. No segundo exemplo, a mesma coisa. Pronome, she is married. Ela é casada ou ela está casada. Essa é a estrutura. Pronome, verbo, complemento. She is married. E aí nós temos um terceiro exemplo. He is funny. Ele é engraçado. Eu poderia substituir o he ou o she por um nome de pessoa. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, o Sidney é engraçado. Então eu diria, Sidney is funny. Sidney is funny, porque é ele, o Sidney é um menino. Se fosse Maria, Maria está casada. Maria, que é ela, is married. Maria é casada ou Maria is married, ou Maria está casada ou Maria é casada. E você pode dizer, por que em inglês você fala Maria? Nomes próprios não traduzimos, não há tradução. É claro que algumas pessoas fazem essa transliteração, mas não é necessário. Nomes próprios nós não precisamos traduzir. Se o meu nome eu sou brasileiro, meu nome é João, se eu for me apresentar para alguém, eu vou dizer, my name is João. Eu não preciso traduzir. É claro que em algumas situações a transliteração de João para John, por exemplo, Maria para Mary e assim sucessivamente, mas não há necessidade de você traduzir nomes próprios, ok? Vamos prosseguir aqui no verbo to be, senão a gente perde o foco, mas nós queremos falar sobre o verbo to be. Vimos a estrutura e agora está aí os pronomes pessoais. São importantes nós identificarmos exatamente na construção da frase. Eu preciso identificar claramente os pronomes pessoais. Se eu não conseguir identificar os pronomes pessoais, eu não vou conseguir montar minha frase de forma correta. Então eu preciso identificar os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais têm a mesma sequência do português. Se eu conheço os pronomes pessoais em português, nós vamos utilizá-los em inglês. Vamos lá então. Eu, tu, ele, ela, ele ou ela, nós, vós, eles. Ah, foi rápido demais? Não, mas eu só estou passando aqui mesmo bem rapidinho. Mas vamos lá agora para você acompanhar. I, que é eu. I. You, você ou tu. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. Sidney, he, ele. She, ela. It, ele ou ela. Que história é essa, meu camarada? Vamos lá. Só para vocês entenderem e guardarem aí na mente de vocês. Quando eu me refiro a seres humanos, eu vou me referir no masculino e no feminino
conforme está aqui. No masculino, ele, feminino, ela. Quando eu for me referir a coisas imateriais ou não humanas, por exemplo, gato, cachorro, meu pet, eu vou usar o pronome it, tanto para ele quanto para ela. Então, para vocês fixarem, he, she é o ele e ela para seres humanos. It para coisas e seres não humanos, animais e coisas, ok? Então, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, quando não se tratar de ser humano, ok? We, que é o nós, you, vocês ou você, e aí nós temos aqui iguais, tanto no singular quanto no plural, mas o que eu preciso ter em mente? Como é que eu vou identificar a diferença entre os dois? É somente no contexto da frase, mas a pronúncia é a mesma, você não precisa se preocupar com isso. A escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma, eu só vou conseguir identificar no contexto geral. Quando o complemento, por exemplo, estiver no plural, eu vou saber que está se referindo a vocês ou vós. Se o complemento estiver no singular, eu vou entender que está se referindo a você ou tu. E, por fim, não menos importante, they. Esse they, eu queria desmistificar essa questão do som do TH. É claro, meus queridos, que nós brasileiros sempre vamos ter alguma dificuldade em algumas palavras, principalmente em sons que nós não temos no português. É o caso do som do TH. Mas não se preocupe, é só você lembrar. Esse som do TH é a linguinha presa. They. É como se você fosse falar, eu dei alguma coisa para alguém, mas com a linguinha presa aí em cima. They. They. Não precisa segurar. Não. They. Simples assim. They. Vamos lá? I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Vamos seguir que tem mais exemplo para nós fixarmos. E agora, então, nós vamos para a conjugação do verbo to be. Lembrando que o verbo to be ele é um verbo especial, ele é um verbo que tem uma conjugação diferenciada dos demais, por isso que ele é estudado separadamente. Daqui a alguns dias vai sair um vídeo aí de como conjugar todos os verbos de inglês de forma simples. Não perca esse vídeo. Mas hoje nós estamos falando do verbo to be. Na primeira pessoa do singular, pronome I am. I am. I am. Eu sou ou eu estou. Notem que, se você perceber, há três cores. Eu coloquei uma cor no amarelo, uma cor no vermelho e um no azul. São as três conjugações do to be. Se eu fosse usar as conjugações do português aqui, eu usaria pelo menos 12 cores diferentes. Duas para cada um. Então, no mínimo, aí 12 cores. 2, 4, 5, 6, 7. Na verdade, 14 cores diferentes nós usaremos aí para o verbo. No inglês é muito mais simples. 3 cores nós vamos usar. I am. Diga comigo. I am. Eu sou ou eu estou. You are. You are. Tu és ou tu estás. Ou você é ou você está. He is. He is. Ele é. Ele é. She is. Ela é ou ela está. It is. Ele ou ela é ou está. We are. We are. Nós somos ou nós estamos. You are. Vocês são ou vocês estão. They are. They are. Eles ou elas estão ou eles ou elas são. Ok, meus queridos? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha, dar o seu like, se inscreva no nosso canal, dê seu comentário. O seu comentário é muito importante para que a gente possa preparar as próximas aulas para você, sempre feito com muito carinho. Então não deixe aí de comentar nos nossos vídeos, nos siga também nas redes sociais, faça contato conosco, nós teremos o prazer de ensinar inglês para você com muita simplicidade, mas também com muito carinho, porque eu quero e eu posso ajudar você. Até a próxima, a gente se vê por aí. See you later.